Então, hoje nós estamos aqui, né, reunidos mais uma vez para apresentarmos aí ah, aos nossos alunos aí um breve comentário sobre as questões de reposição volêmica, que são bem importantes, né? Reposição volêmica é uma coisa tão importante para o médico anestesiologista, né, porque é até intuitivo a utilização de reposição volêmica com o intuito de fornecer ao paciente soluções cristalóides. E isso nós fazemos de maneira quase que automática, porque quando os pacientes são admitidos na sala cirúrgica, uma veia é puncionada, medicamentos de última necessidade são administrados, como os antimicrobianos e outros, alguma sedação ou alguma droga ali, algum fármaco anestésico com o intuito de antecipar a técnica anestésica e logo em seguida a gente já começa realmente a correr ali alguma solução de reposição. Então, essa palavra solução de reposição, cristalóide, solução salina, Ringer lactato, isso é uma coisa do nosso dia a dia, né? É uma coisa quase que automática, né? Da gente fazer. Só que hoje nós estamos aqui para discutir algumas coisas que estão lá no nosso curso, na plataforma, questões bem importantes com relação a qual a solução a se escolher, qual é o volume que se deve escolher, né? Isso são coisas que a gente percebe que os médicos anestesiologistas, de uma maneira geral, é, já não têm assim uma solidez muito grande nessa questão. Em primeiro lugar, talvez a polêmica toda que gira em torno de qual seja realmente a melhor solução para a reposição, né? Quando a gente fala reposição, a gente precisa imediatamente ser remetido à seguinte situação. Nós estamos repondo o que, afinal de contas? Por que é importante, e como eu disse inicialmente, porque é que é quase que visceral para o médico anestesiologista durante a sua anestesia, puncionar uma veia e fazer a reposição, usualmente de uma solução cristalóide. Por que é que isso é quase que automático, né? Bom, certamente nosso intuito, nosso plano é repor alguma coisa. E repor o quê? Bom, então a gente tem que entender o seguinte: nós temos no nosso organismo uma necessidade basal de água, né? E esta água, né, a água corporal total, ela está distribuída basicamente em dois grandes compartimentos: o compartimento intracelular e o compartimento extracelular, né? Nesses dois compartimentos, nós teremos distribuições eletrolíticas diferentes. Então, a gente sabe, por exemplo, que o sódio, o cálcio, o bicarbonato e o cloro são eletrólitos mais abundantes no líquido extracelular. Ao passo que o magnésio, o potássio, o fosfato e as proteínas são moléculas, né, e íons mais abundantes no líquido intracelular. Como essas substâncias possuem uma capacidade de agregar água em torno da sua molécula, que é uma capacidade inerente de cada uma dessas substâncias, isso faz com que a distribuição de água nos dois compartimentos seja diferente. Porque se nós temos distribuições iônicas diferentes entre o líquido intra e o líquido extracelular, fatalmente nós vamos ter a concentração de água diferente entre o líquido intra e o líquido extracelular. Isso é uma coisa muito importante da gente compreender. E outra coisa que precisamos entender é que esta concentração de eletrólitos e de água, consequentemente, ela não é uma concentração que se mantém constante ao longo de toda a vida. Aliás, ela não se mantém nem mesmo constante durante um único dia, fazendo com que determinadas situações fisiológicas e ou patológicas alterem justamente a concentração tanto de eletrólitos quanto de consequentemente, água.
E ao longo da vida a gente sabe que essas concentrações elas vão mudando. Então, na vida intrauterina, a gente sabe muito bem que a quantidade de água no líquido extracelular é muito maior do que a quantidade de água no líquido intracelular. Também sabemos que, à medida em que nascemos e vamos crescendo e atingimos a idade adulta, esta relação entre a água do líquido extracelular, que é maior, para o líquido intracelular, que é menor, ela vai mudando e ela muda. De modo que no adulto a gente tem uma quantidade muito maior de água no líquido, formando o líquido intracelular do que no líquido extracelular. E a água que está no líquido extracelular, ela é uma água que pode se distribuir, né, no intertício ou no intravascular, né? Ela pode estar localizada no líquido intersticial ou no líquido intravascular, né? De modo que há um intercâmbio, obviamente, de água. A água ela se movimenta livremente, né? Embora as membranas celulares elas sejam basicamente de comportamento lipofílico, a água consegue atravessar, né? Por fenômenos físicos, encontrando canais e receptores, né, canais específicos para ela, para que ela possa atravessar essas membranas, de modo a manter o gradiente iônico normal, né? E esses canais nós sabemos hoje que são as aquaporinas, né? Onde a água circula por esses compartimentos. Então, o paciente cirúrgico, obviamente, ele é um paciente de natureza diferente do paciente não cirúrgico. Então, fazer um exercício físico extenuante e se hidratar mal é uma coisa. Agora, o paciente cirúrgico não é a mesma coisa, né? Ele tem uma natureza completamente diferente. E existem algumas razões para isso. Em primeiro lugar, a gente tem que pensar que o paciente que está submetido a procedimento cirúrgico, ele é um paciente que ele vai apresentar, né, uma resposta que é uma resposta típica de seres desenvolvidos, né, de mamíferos desenvolvidos, que é a resposta endócrino-metabólica. A resposta endócrino-metabólica é uma resposta fisiológica do nosso organismo a quaisquer eventos de natureza agressiva, sejam esses eventos potenciais ou reais. E a cirurgia, ela até a realização da cirurgia, um evento potencial, porque ela cria medo, ansiedade, né? E isso faz com que a resposta endócrino-metabólica fique amplificada. Então, esse é o primeiro aspecto, né, que é a resposta endócrino-metabólica, que tem uma série de mediadores, né, da resposta endócrino-metabólica que são lançados na corrente sanguínea e que, obviamente, vão afetar a homeostase da água e dos eletrólitos no nosso corpo. Geralmente nos preparando, né, por conta do evento que virá, que é a cirurgia, nos preparando para enfrentar esse período, já que esta é a finalidade maior da resposta endócrino-metabólica. Além disso, a gente sabe muito bem que o paciente pode não ser um paciente estado físico P1 pela Sociedade Americana de Anestesiologia, ou seja, é um paciente que pode apresentar alguma comorbidade. E seja ela qual for esta patologia, ela pode, obviamente, impactar em termos de equilíbrio hidroeletrolítico. Então, a patologia, por exemplo, a hipertensão arterial é uma patologia extremamente prevalente nos pacientes cirúrgicos e é uma patologia que afeta sobremaneira o equilíbrio hidroeletrolítico, né? Sabemos muito bem disso, né? Por quê? Porque a própria fisiopatologia da hipertensão arterial e o próprio impacto que a pressão arterial exerce na parede, né, na hemorreologia, no fluxo sanguíneo macro e microcirculatório, isso já tem reflexos no equilíbrio ácido-base, equilíbrio hidroeletrolítico. Além disso, o paciente pode estar em uso de medicações para corrigir a hipertensão arterial, que são medicamentos, como, por exemplo, os diuréticos, que afetam de maneira muito destacada, de maneira muito importante,
o equilíbrio hidroeletrolítico. Então, a água e eletrólitos são realmente bastante afetados, tanto pela resposta endócrino-metabólica quanto pelas comorbidades, né? E nós estamos falando de comorbidades que estão devidamente controladas, mas imaginem o paciente que vai para a cirurgia que está apresentando, por exemplo, um sangramento ativo, ou um paciente que está apresentando algum diarreia, né? Vômito, fístula, etc, etc. Então, toda e qualquer patologia vai ter, em maior ou menor grau, um impacto no equilíbrio hidroeletrolítico. Então, apresentamos aí duas causas que acontecem no paciente cirúrgico. Uma terceira razão aí que pode levar a desequilíbrios, né, na homeostase da água e dos eletrólitos é justamente o jejum. O jejum, ele deve ser guardado. É óbvio que a gente sabe que os tempos de jejum, eles diminuíram bastante nos últimos tempos. Hoje a gente praticamente, a regra é a regra 642, né? Lembrando que já existem estudos mostrando que talvez para a água propriamente dita nem haja a necessidade de se manter um período mínimo de jejum. O fato é que ainda encontramos pacientes fora desta regra 642, de modo que não é incomum encontrarmos pacientes para cirurgias eletivas que estão submetidos aí a 24 horas de jejum. É óbvio que esse jejum prolongado, seja ele para alimentos propriamente ditos, que é muito importante que se preserve esse jejum realmente, para nós anestesiologistas principalmente. Mas é muito importante também que a gente entenda que, às vezes, o paciente é privado realmente de tomar água, né? Água pura. E aí a gente realmente tem impactos de maneira muito destacada no equilíbrio, na homeostase da água e dos eletrólitos. Então, realmente é uma coisa que faz com que a gente precisa repor enquanto o paciente estiver sendo operado e enquanto esse paciente não puder ter acesso à água. E aí eu estou falando de água e não estou aqui me referindo se é água pura ou se é água com adição de algum carboidrato ou de alguma solução hipercalórica, né? De outra natureza, ou se essa água tem, é líquido, ou se essa água tem algum eletrólito. Eu estou me referindo aqui, quando eu estou falando água, em líquidos, né? Sejam eles balanceados ou não. Então, o paciente vai ficar durante o intraoperatório sem acesso, então ele já ficou no pré-operatório, ele vai ficar no intraoperatório e ele vai ficar no pós-operatório. Apesar, a despeito de os protocolos hoje existentes no mundo visam justamente a acelerar a realimentação do paciente o mais rápido possível, retirando-se ou evitando-se sondas desnecessárias, prevenindo e, obviamente, tratando náuseas e vômitos, de modo que esse paciente tenha uma agilização, um fast track na questão da ingestão de líquidos e de outros componentes por via oral. Então, nós temos que repor isso aí, porque se a gente não repor isso aí, a primeira consequência disso são os mecanismos compensatórios que o organismo vai lançar mão. É óbvio que o organismo, ele, à medida em que esses componentes ocorrem num tempo muito distante da intervenção cirúrgica, é muito importante que eu entenda que o organismo não vai assistir a isso tudo passivamente, ele vai lançar mão de mecanismos de compensação, diminuindo a eliminação de água e de eletrólitos pelos rins, né? E tentando lançar mão de mecanismos para manter o volume e a composição eletrolítica do líquido extracelular. Por que não do líquido intracelular? Porque esses fenômenos que nós falamos agora há pouco,
que é a resposta endócrino-metabólica, que são as patologias impactando no paciente, que é a questão da própria, do próprio jejum. Essas situações, elas são situações que vão deflagrar respostas de compensação. O organismo não vai assistir a isso tudo passivamente, né? Ele vai tentar preservar a sua, o seu conteúdo de água e de eletrólitos, porque tanto a água quanto os eletrólitos são importantíssimos para a biofísica da vida. Os eletrólitos, por razões que nós sabemos, né? Cada eletrólito tem uma função, né? O sódio, o potássio, o cálcio, o magnésio, o fosfato, etc. Eles têm as suas funções biológicas. E a água é o meio interno, onde as reações bioquímicas se processam, né? A substância mor que forma o líquido extracelular e que se apresenta dentro dos vasos sanguíneos na forma deste fluido corporal vital para o nosso, para a nossa fisiologia, que é o sangue, né? O sangue tem as suas funções, o sangue é formado basicamente, o líquido intravascular é basicamente água, né? Em sua maioria. Água, eletrólitos e elementos celulares. Então, a gente tem a importância muito grande de ter que repor isso aí. Aí agora nós vamos transportar o nosso raciocínio para o que nós queremos conversar aqui hoje com vocês, nesse encontro com os alunos Sinapse. É sobre como repor esta perda, né, que nós temos desde o momento em que o paciente começou a se preparar para a cirurgia, até o momento em que ele volta à sua atividade cotidiana no intuito de se realimentar, de se hidratar, de ter sede e ir lá e tomar água. Então a gente tem pensar tudo nisso, pensar bem nisso aí. Como é que nós vamos repor essa quantidade de água? Como, né? Essa quantidade de fluido. Pois é, aí é que vem, né, um curso lá de equilíbrio hidroeletrolítico, que vem aí o nosso curso de reposição volêmica perioperatória, né? Como é que nós vamos repor essa perda? Então eu queria traçar alguns comentários bem atuais, é o que há de mais atual na literatura. Então nós não temos realmente, eu não estou aqui, obviamente, com o intuito de dar uma aula magna para vocês sobre esse assunto, porque esse assunto está lá na nossa plataforma, na forma do curso de reposição volêmica intraoperatória. Esse curso ele está lá dividido direitinho, né? Parte da fisiologia, bioquímica e biofísica da água, soluções de reposição, cristalóides, colóides, terceiro espaço, etc. Essas coisas estão apresentadas lá. Então, o intuito não é realmente trazer assim uma aula, tanto é que eu nem estou usando slides, eu estou aqui conversando, trazendo essa questão de uma maneira bem mais informal. Então, eu queria trazer, assim, alguns pontos fundamentais que estão na literatura, que são as questões que estão na literatura atualmente. Então, eu fiz até uma listinha aqui para a gente poder comentar isso com vocês. Como eu preciso, por força de ser professor lá do Sinapse, por ser o Sinapse um projeto que tenta levar para os alunos as evidências, o conteúdo básico e as evidências mais atuais que cercam esse conteúdo básico, eu preciso ler muito sobre isso. É provável que eu leia mais sobre isso do que qualquer um de vocês. Embora qualquer um de vocês, todos nós temos a obrigação de estudar esse assunto. Mas eu, por força disso, por força do compromisso que esse empreendimento tem, eu tenho que ler muito. Então, eu leio quase que diariamente sobre essa matéria. E isso é bom para vocês. É ótimo para mim, porque eu preciso sempre estar atualizado nesse assunto. E é ótimo para vocês, porque eu posso levar para vocês aquilo que está em mais evidência atualmente. E é isso que eu vou agora fazer aqui agora. Primeiro aspecto que eu queria trazer aqui para vocês é o seguinte: qual o volume a administrar? Essa é uma boa pergunta.
Então, é muito importante que a gente entenda o seguinte: nós já tivemos duas correntes na literatura. Uma corrente que pregava a utilização de volume numa estratégia chamada de estratégia liberal, que era uma estratégia onde eu administrava fluido, né, cristalóide ou colóide, eu vou voltar a falar nisso, de uma maneira muito generosa, muito acima daquilo que o paciente precisava. Isso não é só na sala cirúrgica, não. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas a gente, certamente, muitos de vocês já ouviram, eu já ouvi essa expressão assim: é, um sorinho a mais não custa nada. Então, nós já vivemos essa situação, que era o seguinte: por qual motivo não custa eu administrar um volume hipotético maior do que aquele que, em tese, na verdade, a construção da frase tem que ser assim: por que que eu não administro um volume acima, um pouquinho acima daquele que é o volume hipotético necessário para esse paciente? Já que não custa nada administrar um sorinho a mais, é tão baratinho e um sorinho na veia, ó, é capaz. Então já vivemos essa fase, né? Essa fase aí vigorou durante muitas décadas, né? E no atendimento pré-hospitalar, o paciente era atendido no atendimento pré-hospitalar, ele era submetido a reposições volêmicas extremamente liberais, tipo 3, 4 litros de solução salina, né? Quando o paciente adoentado que estava chegava numa emergência de um hospital, ele já logo recebia uma carga de determinada solução, porque isso fazia bem, revigorava, né? E na sala cirúrgica nós tínhamos esses conceitos. A gente ia num congresso e assistia a aulas de que era necessário manter uma PVC mais alta, era necessário, né, fazer reposições mais generosas com o intuito de arrancar do paciente uma determinada diurese horária mínima. A gente fazia isso, era isso que tinha, né? A gente ia no congresso, assistia às aulas e aí apareciam lá as curvas, né, de Frank Starling, né, mostrando que a função ventricular estava atrelada à pré-carga. Então, se eu melhorasse a pré-carga, aquilo que está chegando ao coração, o coração saudável responderia com um aumento no débito cardíaco. Ok, então era assim que a gente fazia. Vamos oferecer soluções de reposição para os nossos pacientes. Bom, aí depois começou a se ver que isso não era o correto, né? Que a reposição volêmica liberal ela trazia consequências diversas, várias, deletérias, e que contribuíam, obviamente, para um desfecho ruim do paciente. Linhas de sutura, né, edemaciadas, membrana alvéolo capilar edemaciada, e por aí vai. Então, chegou-se à conclusão que existia, em tese, um volume hipotético adequado. O certo, então, é eu administrar uma dose desse fármaco de reposição volêmica abaixo disso. Então, isso era uma chamada é, reposição restritiva. A reposição restritiva, ela foi criada com o intuito de deixar o paciente seco. Ou seja, ela é uma reposição que a gente chama de reposição balanço zero. Por que que a gente chama de reposição balanço zero? Porque na reposição restritiva, o meu objetivo é oferecer apenas a quantidade que o paciente está perdendo. Ou seja, apenas o steady state de volemia dele. Se ele perdeu tanto, eu vou oferecer tanto. Então, eu vou um balanço zero. Então, isso era uma reposição restritiva. Só que a reposição restritiva, ela expõe o paciente também a riscos, porque o volume do líquido intravascular geralmente fica abaixo do que é necessário para prover adequada
perfusão tecidual. Então, eu exponho o paciente a deficiente parâmetros de oferta de oxigênio e nutrientes. E em se tratando de órgãos nobres, como o rim, por exemplo, que é um órgão onde se demonstrou muito isso, a reposição restritiva, ela é uma reposição realmente que pode expor o paciente à isquemia, né? A um déficit inadequado, a uma oferta inadequada de oxigênio e nutrientes para esses tecidos. Então, ficamos num problema. Nós temos uma reposição restritiva e uma reposição liberal. Qual delas é a melhor, né? Será que não seria o meio termo? E aí hoje a gente tem um outro termo que é a chamada reposição balanceada ou estratégia balanceada, que é baseada num termo que é a chamada terapia guiada por metas, ou reposição volêmica guiada por metas, ou terapia de reposição volêmica guiada por metas. Então, nós estabelecemos determinadas metas, geralmente são metas hemodinâmicas, e as metas hemodinâmicas se proliferam a cada dia a gente tem mais e mais é, metas diferentes, né, descritas na literatura, que são metas que devem ser alcançadas com a reposição volêmica. Bom, e aí nós temos algumas. Então, o que há de mais recente, aí nos últimos 10 anos, é a terapia guiada por metas. Reposição volêmica guiada por metas. Só que a reposição guiada por metas, ela tem alguns problemas, né? Ela tem alguns problemas que a gente precisa enumerar, né? Ela tem realmente, ela não é um método que seja um método que a gente tem que praticá-lo, porque ele é o que há de melhor. Não, ele não está se provando no momento um método de reposição volêmica, um método para guiar a reposição volêmica que esteja se mostrando superior aos dois anteriores que nós comentamos. Vamos lá. Primeira razão. Os estudos, eles são heterogêneos e eles apresentam diversas limitações. Então, são estudos heterogêneos e com limitações. É o que a gente tem visto aí na literatura. Uma segunda limitação que tem trazido resultados conflitantes para esses estudos é o fato de que esses estudos eles são feitos em instituições diferentes, então eles são feitos em instituições diferentes, e essas instituições diferentes têm maneiras diferentes de manejar os pacientes. Então, essa seria uma outra razão pela qual a terapia guiada por metas, embora seja a mais recente forma de guiar a reposição volêmica, ela tem enfrentado problemas. Vamos a uma terceira, né? Uma terceira hipótese aí que faz com que esses estudos tenham os seus problemas. Cá entre nós tem os seus problemas. Então seriam os desfechos. Os desfechos, uma terceira razão seriam desfechos mal definidos, que também poderíamos chamar de endpoints. Então, endpoints diferentes, mal definidos. Então, isso faz com que os estudos tenham lá os seus problemas. E, obviamente, uma outra razão que nós poderíamos apontar aí seria tipos diferentes de cirurgia. Então, as cirurgias, é, elas precisariam, para que esses estudos sejam estudos consistentes, que te permitam a gente tirar conclusões, eles precisariam homogeneizar os tipos de cirurgia. Os tipos de cirurgia são diferentes. Então, normalmente, os estudos apresentam tipos diferentes de procedimentos. Então, isso tudo faz com que a terapia guiada por metas não seja também uma forma de guiar a reposição volêmica de maneira adequada. Então, nós estamos diante de um problema, que é o seguinte: nós estamos no ano de 2024, em pleno século XXI, e ainda não temos um método padrão para guiar a reposição volêmica. Então, a estratégia liberal, ela não é adequada, a estratégia restritiva ela não é adequada, principalmente para determinados grupos especiais de pacientes e ou tipos especiais de cirurgias. E a terapia guiada por metas, ela tem tido diversos problemas. Vamos acompanhar o que acontece aí no futuro. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa considerar aí. Deixa eu olhar só as horas aqui para não passar muito, né? A gente ficar dentro do nosso prazo.
Uma outra questão também que a gente precisa se ater é com relação ao volume, né? Existem fórmulas rígidas que permitem eu ter uma ideia do que seria aí algo que eu chamei agora há pouco de volume hipotético ideal, que seria um volume necessário. Existem fórmulas, né? Por exemplo, quando a gente fala de cirurgias de curta duração, cirurgias pequenas, é, o nosso alvo é repor o tempo que o paciente ficou em jejum e o tempo que o paciente está dentro da sala cirúrgica. Então, a literatura hoje mostra o seguinte, que algo aí em torno de 3 ml por quilo é, seria aí, né, vamos dizer aí, algo adequado aí para repor o volume do paciente. Então, 3 ml por quilo seria algo em torno de 1 a 2 litros. Então, se numa cirurgia, que a gente poderia dizer aí, uma cirurgia pequena, né? A moderada, cirurgia pequena moderada. A gente fazer aí a reposição com 1 a 2 litros, a gente estaria atendendo de uma maneira bem geral, dentro de um intervalo de confiança adequado, uma reposição satisfatória. Se a gente avançar além de 2 litros, pode ser que a gente esteja fazendo demais. E se a gente fizer menos do que 1 litro, a gente pode estar fazendo menos do que o necessário. Algo em torno de 3 ml por quilo. Algo em torno de 3 ml por quilo. 3 ml por quilo. E qual é a unidade de tempo? Hora. 3 ml por quilo por hora. Ok? Por que 3 ml por quilo por hora? Se você parar, olhar lá, por exemplo, lá na nossa plataforma, olhar nos livros textos, mas estamos falando aqui do que nós construímos lá de conteúdo, olhar lá na plataforma, vocês vão ver lá que se a gente calcular lá é, o que a gente precisa de água no nosso organismo para produzir uma diurese adequada, produzir fezes adequada, água que é perdida na respiração, na perspiração, etc. A gente vai ter aí algo em torno de 2 ml por quilo por hora. 2 ml por quilo por hora. A gente precisa de pelo menos 2 ml por quilo por hora para fazer essas funções. E precisa de mais uma certa quantidade, que é o que a fórmula de Holiday-Segar tentou fazer para as reações metabólicas, porque água é consumida nas nossas reações metabólicas. Então, 2 ml por quilo por hora, mais alguma quantidade, que vai variar muito com o peso da pessoa, com o metabolismo dessa pessoa, daria em torno de 3 ml por quilo por hora. Então, 3 ml por quilo por hora é um volume adequado para a gente trabalhar. Para repor o que foi perdido com o tempo do momento em que o paciente deixou de tomar água até o momento da cirurgia, até o momento em que ele foi para ser submetido ao nosso cuidado na sala cirúrgica, e o tempo em que o paciente ficou na sala cirúrgica, somado, obviamente, ao tempo em que o paciente foi para a sala de recuperação e ficou no seu leito recuperando até poder tomar água novamente. Então, 3 ml por cada uma dessas horas, do jejum, do intraoperatório, da sala de recuperação e do que ele vai ficar no leito recuperando-se sem tomar líquido. Então, seria mais ou menos isso que a gente teria aí hoje. 3 ml por quilo, por hora. Aí a gente vai ver o seguinte: eu utilizo 10 ml, a regra dos 10. Existem outras fórmulas. Existe, por exemplo, para criança, um protocolo alemão que é até muito fácil, né, de ser utilizado, que é a regra dos 10. 10 ml por quilo por hora. E aí eu reponho para cirurgias de pequena e média complexidade. Ok? Estamos falando de cirurgias de pequena e média complexidade. 3 ml por quilo por hora é o que a literatura tem mostrado com mais recomendação. E existem estudos mostrando 10 ml por quilo por hora, por exemplo, para crianças. Utilizar, por exemplo, 10 ml para cada uma dessas horas que nós estamos aí falando. Então, existem essas fórmulas.
3 ml por quilo até 10 ml por quilo, ou até quem preconiza mais do que isso, 15, 20 ml. Duas considerações precisamos fazer sobre isso, que eu acabei de falar com vocês. A primeira delas, a solução que se deve empregar aí, quando as cirurgias são de curta, são cirurgias de pequena a média complexidade, a recomendação geral é 3 ml por quilo por hora. Qual a solução mais adequada para isso? Cristalóides balanceados. Eu vou falar para vocês o que é um cristalóide balanceado, né? 10 ml por quilo por hora para crianças, por exemplo, que é a regra dos 10, cristalóide balanceado. Pode ser adicionado glicose nessa solução. Pode. Então, existem protocolos que adicionam glicose para crianças, especialmente, né? Mas se você não quiser acrescentar, e especialmente no adulto, não tem problema, e é até interessante que não o faça, né? Porque isso é uma coisa controversa, especialmente em determinados cenários, né? Então vejam que essas fórmulas que falam em tantos ml por quilo por hora, e em anestesia pediátrica a gente tem uma proliferação de fórmulas. A fórmula de Berry, nós temos a fórmula de Holiday, né? A regra dos 10 são sistemas de reposição volêmica que são assim muito empíricos, muito, muito. Então, de um lado, essas fórmulas são práticas, por outro lado, elas são muito empíricas porque a gente não sabe realmente qual é a quantidade de água que esse paciente. A gente sabe que o paciente, uma pessoa adulta, precisa de 2 ml por quilo por hora. Mas tem determinado momento do dia que o nosso requerimento de água é menor, e tem momento do dia em que o requerimento de água é maior. Tem momento que está atrelado a condições ambientais onde a gente precisa de mais água. E tem momentos em que a gente precisa de menos água. Então, vejam aí um pouquinho, né, da questão da matemática, do cálculo, que eu, lá na anestesia venosa, no curso de anestesia venosa, eu invoco muito essas questões de cálculo. Nós temos uma série de variáveis que mudam em função do tempo. E isso não é fácil de calcular. Isso é uma coisa complexa. É muito difícil da gente obter uma fórmula. E por isso que eu falo que essas fórmulas aí de 2 ml, é essa que eu estou falando, 3 ml. 3 ml é um bom referencial. É um bom referencial. 3 ml por quilo por hora para cirurgias de curta, cirurgias pequenas a moderadas. É um bom referencial, mas está cheio de falhas. Ok? Cirurgias de longa duração. Cirurgia de longa duração, nem sempre uma cirurgia de longa duração é uma cirurgia de grande porte. Mas eu queria dizer, meu intuito era falar cirurgias de grande porte. Olha a hora aqui de novo, porque senão eu passo. E falo demais. Nas cirurgias de longa duração, as cirurgias, perdão, nas cirurgias complexas, aí a gente não tem realmente a literatura. A evidência da literatura no momento é o seguinte: as evidências, no momento, elas são inconsistentes sobre qual volume a ser administrado nesses pacientes. Nem mesmo a terapia guiada por metas, até onde nós sabemos, ela não tem mostrado realmente ser parâmetro fidedigno para as cirurgias complexas. Então, para as cirurgias de pequeno e médio porte, tudo indica que volumes de cristalóides balanceados na casa de 3 ml por quilo por hora se mostram adequados para preencher os requisitos básicos de uma homeostase de água e eletrólitos adequada. Nas crianças, o requerimento pode ser maior, né? Chegando aí até 10 ml por quilo por hora. É o que nós temos. Então vejam que esses cálculos são cálculos complexos, são cálculos que apresentam uma série de erros e que nós ainda não temos nada melhor no momento para substituir, né? Então, essa que é a grande verdade. Uma outra coisa também que eu queria trazer para vocês é que muitos, na hora de fazer os cálculos, esses cálculos de reposição, ainda utilizam a seguinte estratégia.
Se o paciente perde sangue no intraoperatório, eu também preciso repor o que se foi perdido de volume do líquido intravascular, que é sangue. E eu posso fazer isso tanto com cristalóides quanto com coloides. E aí se tem a ideia de uma conta simples, que é a seguinte: se eu repor com cristalóides, eu tenho que repor na razão de 3 partes de cristalóide, deixa eu fazer aqui direito, 3 partes de cristalóide para uma parte de sangue perdido. Então, se eu medir quanto foi perdido de sangue naquela cirurgia, ou se eu estimei, eu percebi lá que perdeu 500 ml, então, além da perda do jejum e do tanto que o paciente perda do jejum, não, do tanto que o jejum, o paciente ficou sem ingerir água, que eu já fiz a minha conta lá, 3, vamos imaginar, 3 ml por quilo por hora. Eu ainda tenho que repor 3 vezes o volume de sangue que foi perdido para manter o volume do líquido intravascular adequadamente. Então eu teria que repor ainda mais 1.500 ml. Então eu queria trazer para vocês que as evidências mais atuais da literatura não corroboram isso mais. Então esse negócio de 3 partes de coloide, 3 partes de cristalóide para uma de sangue, ou uma parte de coloide para uma de cristalóide, isso tem sido contestado, especialmente no que tange ao 3 para 1. 3 de cristalóide para 1 de sangue. Isso aí não é mais aceito como verdadeiro. Qual que é a regra atualmente aceita? 1,5 de cristalóide para cada uma parte de sangue. Então, se o paciente perdeu 1.000 ml de sangue, eu devo, em tese, repor 1.500 de cristalóide para tentar manter o volume do líquido intravascular. Só que aí vem um problema, pessoal. O problema é que existe hoje um modelo matemático que se emprega para estudar esse processo aí de entrar líquido acelular dentro do intravascular e esse líquido extravasar para os tecidos, que é, né, aquela fórmula de Starling, né, aquela fórmula de Starling empregando equações multivariáveis, criando um conceito que se chama cinética de volume. De acordo com esse conceito de cinética de volume hoje, à medida em que eu vou jogando dentro do intravascular líquido que não tem proteína e que não tem célula, isso vai diluindo ainda mais as proteínas, albumina, principalmente, do líquido intravascular, diluindo células do intravascular. Isso vai gerando um fenômeno chamado de citopempse, que é a passagem cada vez mais progressiva de água do líquido intravascular para o interstício. Então eu vou repondo 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1. Hoje, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, existem estudos mostrando que na hemorragia, às vezes é necessário eu administrar até 25 partes de cristalóide para uma do sangue perdido, para eu manter a pressão hidrostática dentro do capilar. Então, esse negócio da gente ficar fazendo a conta é o seguinte: perdeu X de sangue, eu tenho que repor com 3x, já não é mais válido. Se você quer errar menos, você tem que fazer o seguinte: se eu perdi X de sangue e quero manter o volume intravascular, eu preciso repor 1,5 ao invés de 3 de cristalóide. Para coloide, as coisas continuam do mesmo jeito, embora a solução existe ainda não está esclarecido qual é a melhor solução de reposição. Se é cristalóide ou se é coloide. A gente não sabe isso, né? De modo que a gente usa basicamente a solução cristalóide. Cristalóides têm muitas vantagens, né? Tem desvantagens, mas tem inúmeras vantagens. É muito fácil o acesso. É, são soluções baratas, prontamente disponíveis. Então a gente usa nas salas cirúrgicas, são os cristalóides mesmo, né? Eventualmente a gente usa coloide. Bom,
Isso era a primeira parte da minha conversa com vocês, lembrando a vocês que quando a gente repõe hemoderivado, hemocomponente, concentrado de hemácias, ou outro hemocomponente, é, hemocomponente não é considerado terapia de reposição volêmica. Então, isso é uma outra coisa muito importante. Quando eu tomo a decisão de repor, por exemplo, concentrado de hemácias, eu não faço a reposição de concentrado de hemácias com o intuito de reposição volêmica. É com o intuito de aumentar a massa eritrocitária. Se eu faço reposição de plaquetas, a finalidade não é reposição volêmica, é aumentar a quantidade de plaquetas viáveis. Se eu faço reposição volêmica, se eu faço reposição de plasma fresco ou de crio precipitado, a finalidade não é reposição volêmica. Então, vocês não podem entender que reposição volêmica deva ser feita com hemocomponente. Não é. Hemocomponente não serve para isso. Hemocomponente serve para repor especificamente metas, né? Como, por exemplo, aumentar a massa eritrocitária, cuja finalidade padrão, a finalidade precípua da reposição de concentrado de hemácias, isto é, do aumento da massa eritrocitária, é aumentar a capacidade de transporte de oxigênio aos tecidos. Então, hemoterapia não é de maneira nenhuma considerada como terapia de expansão volêmica. Tá bem? Uma outra coisa também que está na literatura que é preciso a gente lembrar e discutir com vocês, que eu anotei aqui, para comentar com vocês, é a questão da pré-expansão volêmica antes de bloqueios do neuroeixo, especialmente em anestesia obstétrica. Muita gente ainda se vale desse conceito que se eu fizer uma pré-expansão volêmica, a minha raquianestesia vai produzir menos hipotensão, ou a hipotensão vai ser menos aguda do que naquele paciente que eu não faço pré-expansão volêmica. Então, vamos anotar aí na nossa agendinha. Esse negócio de pré-expansão volêmica antes de bloqueio do neuroeixo, isso é um conceito ultrapassado, isso não é mais recomendado. Tá bem? E a penúltima coisa que eu queria falar para vocês também, senão não vai dar tempo de falar tudo, mas é um bom resumo, é uma boa pegada aí para estudar e para ficar bem atualizado nisso, é a questão do terceiro espaço, né, que é uma coisa assim, que um conceito que surgiu lá na década de 50, no século passado, e desde aquela época esse tal de terceiro espaço ele vem passando é igualzinho, né? Ah, ele é um conceito, tal como outros que existem na medicina, que vem passando por reformulações. Alguns acreditam que isso é uma falácia, outros acreditam que isso é uma bobagem, e outros acreditam piamente. E o pior, muita gente acha que terceiro espaço é uma coisa assim. Eu ouço de vez em quando, né? Cirurgiões e muitos colegas mesmo falando: nossa, a perda para o terceiro espaço foi enorme e tal. Então, o que é o terceiro espaço, afinal de contas, né? O terceiro espaço com o advento da cinética de volume, a gente passou a ter uma nova visão sobre o que é o terceiro espaço. Então, o terceiro espaço é um espaço não funcional, né? Que existe ali no intravascular, né? E imaginem, como é que eu vou resumir isso para vocês? Imaginem que o nosso sistema circulatório se resumisse a esse tubo que está aqui representado por essa caneta. Nosso sistema circulatório todo ele, os grandes vasos, os vasos de capacitância, os vasos de resistência, os capilares, as arteríolas, fosse sintetizado nesse conduto aqui. O que seria o terceiro espaço? Seria um espaço não funcional que surge teoricamente aqui na parede desse vaso. Tanto é que um dos maiores estudiosos nesse assunto, que é o Dr. Robert Hahn, que tem vários artigos dele, é um anestesiologista, que tem um livro escrito sobre isso. E se vocês quiserem o livro, eu forneço para vocês, embora eu já li o livro e levei para o Sinapse, está lá no conteúdo, então o conteúdo simplifica a vida de vocês.
E ele tem vários artigos publicados. Ele é um anestesiologista e pesquisador dos países. Eu não me lembro se ele é holandês, enfim, eu não sei qual país que ele está, não me lembro, né? E ele escreve muito sobre isso na Acta Anestesiológica Escandinávica, enfim, ele tem muita publicação sobre isso. Então, ele defende essa teoria, ele criou, ele empregando a cinética de volume, ele conseguiu demonstrar matematicamente que o terceiro espaço é um espaço não funcional que existe nos vasos sanguíneos com o intuito de acomodar um volume extra de volume que é ali depositado. Então, o que pode gerar esse terceiro espaço? Qualquer condição patológica que leve o endotélio a alguma flexibilização em termos de parede. É o que a gente tem atualmente, né? Então, pode ser que surja nos próximos anos alguma coisa nova a respeito de terceiro espaço, algum estudo novo. No momento, é isso que nós sabemos, que é digamos, aí eu estou fazendo uma adaptação bem rasteira a respeito de terceiro espaço, uma dilatação do sistema circulatório com o intuito de acomodar o volume. Seria, então, uma forma de proteção, vamos dizer, seria um mecanismo de proteção a uma sobrecarga hídrica? Sim, é assim que o Dr. Robert Hahn define o terceiro espaço. Um mecanismo de proteção dos vasos sanguíneos à sobrecarga hídrica. Uma forma de acomodar esse volume e que, se o paciente já está em déficit, de volume intravascular, ele vai piorar ainda mais o déficit de volume intravascular, diminuindo a pré-carga, diminuindo a contratilidade, diminuindo o débito cardíaco, etc. E, finalmente, né, a questão, para encerrar, em definitivo, já temos 8 minutos, é a questão de cristalóides e coloides, né? Nós temos hoje a questão dos coloides, vou começar falando primeiro que são soluções excelentes para a reposição volêmica, porque, de acordo com o volume de distribuição, os coloides eles permanecem, basicamente, quando injetados na corrente sanguínea, no intravascular, eles permanecem por muito mais tempo no intravascular e alguns deles só ficam no líquido intravascular. Não sendo possível que esses fármacos atravessem em condições normais para o intertício nem para o intracelular. Então, são fármacos excelentes. O problema é que eles são caros, a disponibilidade deles é pequena e eles apresentam também seus problemas. Então a gente está vivendo aí agora a questão do hidroxietilamido, dos derivados do amido, né? Que são fármacos que estão recebendo muitas críticas, né, da literatura especializada, dos especialistas em reposição volêmica, a respeito dos problemas com nefrotoxicidade, coagulopatia, né? Então, são fármacos que já estão enfrentando problemas bastante sérios por agências reguladoras. Eu não sei se vocês sabem, mas o FDA já mudou, né, a etiqueta do hidroxietilamida para uma etiqueta de restrição, medicamento que deve ser utilizado quando não há nenhuma outra possibilidade em mãos. E os outros coloides também têm os seus problemas, né? Mas a gente está vendo aí o ressurgimento dos outros coloides, né? A albumina não. A albumina ela tem indicações muito específicas. Ela é um fármaco caríssimo e ela tem indicações muito precisas no contexto da reposição volêmica. Mas os outros coloides, em especial as destranas, elas têm recebido muita atenção. Então, o que eu vejo na literatura e para os próximos anos de coloide é o ressurgimento das destranas como solução coloidal padrão para reposição volêmica. Beleza? E com relação aos cristalóides, nós temos os cristalóides aí, a solução salina a 0,9%, que muitos chamam de soro fisiológico, que de fisiológico não tem nada, nós sabemos muito bem disso, né? Primeiro, por conta do seu conteúdo excessivo de cloro, né? São 50% a mais de cloro na solução de cloreto de sódio do que a gente tem no nosso
sangue. Então, isso leva realmente a problemas de hipercloremia com acidose metabólica hiperclorêmica, né? E a questão de só conter sódio, só conter e cloro, né? Em concentrações aí que giram na casa de que são iguais a 154 miliequivalentes para cada um, né? Então é uma solução que acaba tendo uma osmolaridade um pouquinho maior do que a do plasma. Então tem indicações interessantes na neurocirurgia, no paciente que está com alcalose metabólica, o emprego dessa solução é interessante. Então, por exemplo, o paciente que está vomitando, né? Que desenvolve alcalose hipoclorêmica e hipopotassêmica, é interessante o uso da solução de cloreto de sódio, né? E pacientes que estão com sódio baixo, é interessante a utilização dessa solução também, né? Então, seriam aí indicações bem precisas. No resto, a gente usa realmente as soluções cristalóides chamadas de tamponadas ou soluções chamadas de balanceadas, né? Por que que elas recebem esse nome? Porque elas não contêm só sódio e cloro, a elas foram adicionadas outros elementos. E geralmente são elementos que têm por finalidade elevar a diferença de íons fortes. Aí a gente vai entrar num outro conceito, num outro curso, que é o curso de equilíbrio ácido-base, que eu recomendo demais a vocês também, para vocês compreenderem bem essas questões, porque são questões bem específicas. A solução salina 09, eu me recuso a chamá-la de solução fisiológica, ela é uma solução que tem uma diferença de íons fortes igual a zero, porque o sódio é um cátion e o cloro é um ânion. Se você diminuir um pelo outro, isso vai dar igual a zero. Quando injetado na corrente sanguínea, ele vai desenvolver, ele vai fazer com que ocorra acidose metabólica hiperclorêmica, tá bem? Além de provocar acidose dilucional, por conta da diferença de íons fortes, que é zero. Então, o que se desenvolveu? Vamos desenvolver uma solução que tenha uma diferença de íons fortes que seja mais próxima possível da diferença de íons fortes do plasma. A diferença de íons fortes no plasma é de 40 a 44 miliequivalentes por litro. Então, a gente vamos construir uma solução que obedeça, obviamente, o princípio da eletroneutralidade e que tenha uma diferença de íons fortes que tenda a ser maior do que a do bicarbonato, que é 22, e tendendo a chegar em 40, 44 miliequivalentes por litro. Então, a gente tem o Ringer lactato, né? O Ringer acetato, e outras soluções, o Normosol, Plasma Light, né? São soluções cristalóides balanceadas e que o Ringer lactato é a nossa solução padrão, porque ela obedece ela não tem uma diferença de íons fortes igual a zero, ela tem uma diferença de íons fortes maior do que 22 e menor do que 40, mas não aproxima de 40, mas é uma solução bastante interessante. A solução que mais se aproxima da diferença de íons fortes do plasma é, por exemplo, o Plasma Light, mas é uma solução cara, né? Então é isso. Era isso que a gente tinha para conversar, em poucas palavras, dar uma atualização para vocês nesses assuntos, né? Quem não pôde participar vai poder ter esse assunto gravado lá na plataforma. Assim que baixar, ficar tudo certo, eu vou disponibilizar e aviso para vocês lá. E agradeço a presença de todos aí. E até um próximo encontro. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, os nossos canais estão aí, né? A gente pode demorar um pouquinho para responder, mas a gente talvez tenha esquecido 1% só aí das respostas que a gente tenta buscar para vocês. Se a gente não souber, a gente vai correr atrás, é óbvio, e a gente vai tentando, e é óbvio, vamos aprendendo com vocês. Tem aprendido muitos conceitos, né, que têm sido perguntado por vocês, coisas que a gente não sabe, a gente vai na literatura, aprende, é muito legal, é uma interação muito legal isso, e eu espero que seja muito produtiva também para vocês. Ok, um abraço a todos aí presentes, tá? Agradeço aí e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Valeu!